Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião evangélica em nossa casa espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E como sempre fazemos, estamos elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, nosso irmão maior, agradecendo a Ele pelas bênçãos, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, a fim de caminharmos mais seguros e esclarecidos pelos caminhos do mundo. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, ampare e assista cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que têm puro coração. E o item dos nossos estudos é o item 5, que tem o subtítulo de Pecado por Pensamentos, Adultério. É uma citação dos registros de São Mateus, em que Jesus nos fala: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Dona Luzia. Estamos passando a palavra a Dona Luzia. Meus irmãos, boa tarde. É com muita alegria que a gente reúne para falar um pouco, refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Esse roteiro divino que traz a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, o caminho que nos indica o rumo a tomar no dia a dia, frente às dificuldades, frente às alegrias, e sempre em rumo do objetivo maior do Espírito, que é a evolução, a busca pelo nosso Criador, que é Deus, a aproximação dele. E como nos diz os espíritos superiores, nós ainda não temos muita condição, nem percepção, nem sentido para perceber Deus. Nós sabemos que Deus existe, aprendemos com a lei
de justiça de Deus, que veio com Moisés, que nós temos um Pai Criador, mas nós não temos percepção ainda, não conseguimos sentir Deus em toda a sua plenitude, porque nós ainda não temos sentidos para isso. A nossa evolução ainda não nos permite isso. E nós só vamos adquirir esses sentidos desenvolvendo as nossas faculdades espirituais. E essas faculdades só poderão ser desenvolvidas pelos ensinos de Jesus. Não tem outra forma. Por isso é que ele diz com muita sabedoria: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por meio de mim. O que é chegar ao Pai? É compreender o nosso Pai, é perceber o nosso Pai, é ver o nosso Pai. Então esta é a proposta que Jesus nos trouxe, é voltarmos novamente ao nosso Criador. Nós somos criados simples e ignorantes, simples porque éramos ainda muito rudimentares, sem conhecimento nenhum, iniciando a nossa tarefa aqui na Terra. E com o passar do tempo e com todas as potencialidades divinas que foram colocadas em nós pelo nosso Pai Criador, é que nós vamos crescendo, desenvolvendo, não fisicamente, mas espiritualmente. É que nós vamos adquirindo a noção de Deus, a noção do bem, a noção real da vida. Então, meus irmãos, hoje nós estamos estudando, como diz o Evandro, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o interessante é que esse capítulo Kardec coloca como título: Bem-aventurados os que têm puro o coração. E logo depois vem o subtítulo: Pecado por pensamentos, adultério. E nós então perguntamos: mas o que o pensamento tem a ver com o coração? Ou vice-versa? Então nós recebemos, através do Consolador prometido pelo próprio Jesus, as explicações. Porque Jesus é aquele que veio trazer em sua missão o amor, a plenitude da luz e da sabedoria divina. É o representante de Deus entre nós. Moisés trouxe com ele a justiça, as leis recebidas no Decálogo, nas tábuas da lei, onde há 10 mandamentos. E a doutrina espírita veio como consolador prometido pelo próprio Cristo, para clarear para nós o entendimento, a compreensão da verdade, da vida. E a doutrina então vai nos dizer o seguinte: por que Jesus, nesse item 5, se refere aos antigos? Aprendeste o que foi dito aos antigos, aqueles que eram do passado: realmente não cometereis adultério. Isso aí é um dos mandamentos da lei de Deus, é o 6º mandamento do Decálogo. Eu, porém, vos digo. Por que Jesus, em momento algum, ele está ali destituindo a lei, destruindo a lei, quando ele diz: eu, porém, vos digo? Porque ele veio para que essa lei fosse cumprida. E para que ela pudesse ser cumprida integralmente, ele tinha que ampliar o entendimento. Porque os antigos, assim como até hoje nós, achamos que adultério significa infidelidade conjugal.
Não. A lei de Deus, ela não é restrita a uma só conotação, a uma só interpretação. A lei de Deus, ela é plena, ela é abundante. Então, a proposta do Cristo era essa, fazer com que compreendêssemos essa lei. Eu vim não para destruir a lei, eu vim para fazê-la cumprir. Nós vamos cumprir a lei. E foi isso que Jesus fez. E foi por isso que Jesus disse com toda a autoridade que ele tinha e que ele tem, pela sua evolução espiritual e por ser a sua missão, embaixador divino aqui na terra. Então ele diz assim: eu porém vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, ou seja, com mau propósito, com mau pensamento, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por quê? Em outras feitas, Jesus diz para nós assim: olha, a boca fala do que o coração está cheio. E certa vez, antes de iniciar sua tarefa aqui na terra, ele teve um encontro muito interessante com um sacerdote chamado Hanã. E o sacerdote pergunta para ele: o que está fazendo aqui? O que você faz aqui, jovem Galileu? Naquela região onde ele estava, em Jerusalém, na porta do templo. Ele diz: eu vim para construir o reino de Deus no coração do homem. Hanã achou engraçado uma pessoa tão jovem, tão simples, tão humilde como Cristo, construir o reino de Deus no coração. Hanã então pergunta para ele: com que mármore você vai fazer isso? E Jesus responde: não há mármore mais perfeito do que os sentimentos. E não há cinzel, aquele aparelhinho que a gente usa para moldar o mármore ou a pedra, não há cinzel mais importante do que a boa vontade. Então, Jesus fala conosco que nós pecamos tanto em atos, ações, como também em pensamentos. Por quê? Porque o nosso pensamento é originado dos nossos sentimentos, do nosso coração. É por isso que a nossa boca fala o que tem o nosso coração. Se meu coração está impuro, eu vou falar impurezas. Se o meu coração já está bem, eu vou falar coisas boas. Então, o Cristo de Deus, em todos os momentos, ele se referia: não é o que entra pela boca que traz a abominação do homem, mas é o que sai. Por quê? Porque sai do coração. As palavras saem do coração. É do coração que saem os maus pensamentos. É do coração que vai sair os assassinos, os homicídios. É do coração que saem as blasfêmias, as calúnias, as maledicências, o roubo. Ou seja, os sentimentos menos dignos que nós ainda guardarmos em nosso coração, é esse que nós vamos irradiar para fora de nós. Então, meus irmãos, Kardec diz assim para nós: a palavra adultério não deve ser absolutamente entendida no sentido exclusivo da acepção, infidelidade conjugal, porém, num sentido mais geral. Porque a lei, ela é ampla, ela não fica circunscrita a uma só compreensão. A palavra adultério pode ser considerada
deturpação, alteração, falsificação, corromper alguma coisa, ser infiel, ser impuro, ser desonesto, desleal. Como Jesus falava conosco sempre ao nosso homem eterno, ao nosso espírito, então esse adultério que Jesus quer nos falar é da nossa alma, do nosso espírito, é a deslealdade que temos para com a lei, é a infidelidade que trazemos ainda para com a lei de Deus, são as impurezas que ainda guardamos em nossos corações. E é por isso que Jesus veio para construir o reino de Deus no coração do homem. O coração é o órgão da vida. É daí que tudo se origina em nós. E Emmanuel, num trabalho maravilhoso, porque Emmanuel nós consideramos como nosso professor de evangelho, é ele que vai dizer para nós aqui numa mensagem muito bonita no livro Bênção de Paz, porque a gente sabe que não é fácil alijar de nós, ou até mesmo educar em nós, os nossos sentimentos menos dignos. Quando nós ainda trazemos sentimentos maus em nosso coração, quando nós deixamos esse sentimento criar as emoções que ainda estão dentro de nós, emoções essas que são trazidas para nós como um reflexo da vida exterior a nós mesmos. Então, tudo que nós vemos em volta de nós, tudo que nós percebemos dos outros, ou das coisas, ou dos acontecimentos, fazem sentido na vida da gente, reflete dentro de nós mesmos. Então, esse reflexo que nós recebemos, o primeiro sentimento, ou melhor, o primeiro órgão a sentir é o coração. Se nesse momento, por um motivo ou outro, eu der um grito bem forte aqui nesse microfone, mas bem forte mesmo, qual é o órgão de vocês que vai sentir primeiro? É o coração. Vão se assustar. O coração bate. O que é isso? Por quê? Então, todas as coisas que vêm de fora para nós atingem primeiro o nosso coração. Então, é daí que saem os nossos pensamentos. Porque o primeiro momento eu me assusto, o segundo eu penso: o que eu vou fazer com essa senhora? Levá-la para um hospício? Está ficando louca? Não é assim? Então, por isso que Jesus fala: aquele que olha para o outro com um olhar de infidelidade, com um mau pensamento, com um desejo mau, só no pensamento já pecou em seu coração, porque significa que ele traz no seu coração a infidelidade conjugal. É o sentimento que ele ainda guarda. Por isso que ele pensou. É por isso que ele pensou mal. E aí, Emmanuel fala conosco, aproveitando uma passagem de Paulo, numa carta que ele envia a Efésios, aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, Paulo, nosso patrono, diz o seguinte: e vos renoveis no Espírito. Porque a única forma que nós temos realmente de ter pensamentos bons é renovar o nosso coração, é renovar constantemente as nossas emoções, as nossas paixões. Então, Paulo vem dizer para nós: e vos renoveis no Espírito. E Emmanuel então nos explica isso. Sem dúvida, a existência é transformação incessante. E nós sabemos disso. Essa é a finalidade da reencarnação.
Nós viemos para nos transformar, para nos renovar, para modificar o homem velho que ainda existe dentro de nós. Indispensável, diz Emmanuel, nos vejamos muitas vezes à luz da autoanálise, observando se estamos realmente seguindo os processos da evolução. O que Emmanuel diz? É necessário que façamos constantemente uma análise de nós mesmos, entrar para dentro de nós e observar quem somos nós, o que nós pensamos constantemente, o que nós ainda sentimos emocionalmente. Essa autoanálise precisa ser feita por todos nós, por cada um de nós, porque somente assim é que nós vamos ver se estamos realmente progredindo. Por quê? Porque se eu continuo pensando em coisas ruins, é sinal de que eu não saí do lugar. Eu ainda estou no mesmo grau evolutivo que eu sempre estive. Então essa autoanálise é necessária. Não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo, ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado, sem procurar solução justa. Para que serve a autoanálise? É para isso. É para que a gente analise se nós ainda não estamos igual um círculo ou uma roda de gigante girando em torno, né? Ou de cima para baixo, sempre nos mesmos erros. Girando em torno dos mesmos erros que tínhamos há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, porque nós somos espíritos eternos e trazemos conosco o patrimônio que ficou do bem e do mal conosco. E aí ele diz assim, olha, todo problema tem que procurar uma solução justa. Então, 5 anos atrás surgiu um problema sério na minha vida. Eu vou jogar esse problema para debaixo do tapete, ou então esconder debaixo do sofá. Não vou resolver não, deixa para lá. O tempo vai cuidar dele, não cuida, porque o problema é nosso. Somos nós que temos que procurar solução, somos nós que temos que resolver. A mesma coisa eu chegar e falar com a professora, professora, eu não fiz o problema que a senhora faz para mim. Não resolve, porque ela faz o que ela sabe. Eu aprendi alguma coisa com o problema? Não. Então nós temos que buscar solucionar os problemas. E aí Emmanuel continua, examinar o campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis em derredor de provações que tenhamos vivido, sem alterar o mecanismo das nossas emoções, disposições, atitudes e palavras. O que ele diz nesse parágrafo? Se nós estamos sendo narcisistas, o que é uma pessoa narcisista? É aquela que não traz empatia nenhuma, é aquela que ela é incapaz de relacionar. Por quê? Porque ela se ama muito. Ela se ama muito, então ela vive em torno dela mesma. Sem mudar, igual ele diz assim, sem alterar o mecanismo das emoções. De onde vêm as emoções? Dos nossos sentimentos, do nosso coração. Emoção de tristeza, de raiva, de alegria, de felicidade. Vem do coração, porque é o primeiro órgão que vai sentir isso em nós. Não é? Modificar as nossas disposições, a maneira de agir, as atitudes. Modifiquei as minhas atitudes, as minhas palavras? Não, por quê? Porque eu me amo muito, então eu fico circulando em torno de mim mesmo, numa reclamação estéril, porque eu sofro muito, ó dor, né? E não tentamos fazer nenhuma modificação.
E é isso que Paulo fala, renoveis. O que é renovar? É mudar, é modificar, é tornar-se novo, é transformar o nosso homem velho no homem novo, ou no novo homem. E continua Emmanuel, dia a dia, é imperioso indagar de nós, se prosseguimos empenhados no trabalho de autoburilamento, acompanhando o progresso que nos rodeia e tomando contato com as novas criações da inteligência, da cultura, da arte, dos assuntos humanos que nos envolvem a estrada. Estamos fazendo algo de bom? Estamos tentando estudar mais, adquirir mais conhecimentos? Porque o espírito precisa da asa da sabedoria para poder elevar-se. Então ele precisa ter conhecimento até mesmo para fazer o bem, para ajudar, para fazer a caridade. Nós precisamos conhecer. E aí Emmanuel continua, todos necessitamos de intercâmbio, ou seja, a influência recíproca, aquela que todos nós recebemos uns dos outros. Por isso, a criação divina é maravilhosa. Ninguém vive sem ninguém. Nós precisamos um do outro. Então ele diz assim, todos necessitamos de intercâmbio, mantendo-nos interessados em buscar o melhor que a vida nos ofereça e interessar igualmente a vida, oferecendo a ela, na pessoa do próximo, aquilo que melhor que sejamos capazes de sugerir ou fazer. Então o que ele diz para nós é que é necessário que a gente busque sim, que a gente viva, que a gente busque da vida aquilo que vai nos tornar melhor, aquilo que a vida tem de melhor para nos oferecer. É necessário. Mas é interessante que é necessário também que doemos a vida, que fluímos, deixemos fluir de nós o que de melhor nós temos para a vida. É essa reciprocidade, é essa influência, esse intercâmbio, é a troca. Nós temos que fazer essa troca, essa permuta constante. E aí ele continua, ampliar para a nossa transformação. É necessário ampliar os interesses da personalidade, esquecer as ideias impróprias. Ou seja, vamos olhar para nós. Aquelas ideias enquistadas do passado, de séculos atrás, ainda está conosco, se nós não fizermos nada para modificá-la. É o nosso ponto de vista, é o nosso interesse pessoal. Então é preciso que a gente amplie, que a gente faça com que isso modifique, enriqueça de novos valores. E aí ele continua dizendo assim, é necessário enriquecer o conjunto de dados, o cadastro das relações que temos. O que é cadastro? É o que nós sabemos daqueles que fazem parte conosco. Às vezes nós vivemos numa família e muitas vezes cada um vive a sua própria vida, porque nós não nos preocupamos com o nosso irmão. O meu irmão amanheceu hoje, como antigamente nós dizíamos, com a barriguinha virada para trás, ou seja, nervoso, com o senho carregado. Então não estou nem aí, gente? Deixa ele. Não. Nós temos que saber o porquê. Por que meu irmão está triste? Por que o meu irmão está tão desalojado? Por que ele está nessa situação? Isso faz parte da caridade, isso faz parte do amor, a dedicação, Dedicarmos uns aos outros
E Emmanuel continua aqui para nós, já terminando, chegando ao final. Ele diz assim: é preciso estabelecer conhecimentos novos. Isso é um dever nosso em toda parte. Então, não ficar somente com os amigos de agora, mas conquistar mais amigos, como o próprio Cristo diz: conquistai, amealheis amigos com o tesouro da iniquidade. Quanto mais amigos tivermos, quanto mais pessoas em nossa volta nós tivermos, para ser úteis, para ajudar, para trocar com eles os valores bons que eles têm, doar os nossos, é que vai fazer da sociedade, da comunidade onde nós vivemos, do lar onde nós vivemos, um lugar de paz. É o verdadeiro paraíso. Às vezes a gente quer ir para o paraíso lá no céu, mas nós podemos começar a realizar o céu aqui na terra, não é? E terminando, ele diz: entretanto, no rol de ideais, de atividades, ou seja, no rol dos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos desejos, dos nossos trabalhos, das nossas ações, é preciso saber que modificações estamos realizando. Como nós estamos nos pensamentos? Como nós estamos nos nossos ideais? No trabalho? Será que modificou alguma coisa ou somos a mesma criatura de anos atrás? Estudemos, diz Emmanuel, estudemos deste modo o imperativo da transformação permanente no coração, ou seja, no íntimo, aquele ambiente mais profundo da nossa própria alma, e aprendamos com as leis do Espírito que a renovação pede serviço constante na construção do bem comum, para criar a felicidade e integrar-se harmoniosamente em nossas aquisições para a vida eterna. Ou seja, a renovação nos pede serviço constante no bem, e no bem comum, não é no nosso bem não, é no bem comum, no bem de todos, para que isso possamos criar com isso a felicidade, e é a felicidade que vai integrar em nós os nossos gestos de bondade, é que vão fazer as nossas aquisições para a vida eterna. E é por isso que Jesus reafirma: bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque esses verão a Deus. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Jesus continue nos amparando. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seguinte título: Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nesse capítulo, meus irmãos, nós vamos ter aqui passagens do Evangelho, comentários dos Espíritos, explicações de Kardec, que vão mostrar para a gente a necessidade que nós temos de ter um coração purificado, isento de maldade, isento de pensamentos infelizes, de sentimentos inferiores. E a gente já sabe, pelas características que nós temos, que isso não é fácil. É uma aquisição, é uma conquista que está aí para todos nós fazermos, em maior ou menor grau, mas é algo, é uma meta para todos nós. E esse capítulo, o título dele especificamente está no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus.
Mateus 5, versículo 8. Por que quem tem puro coração vai ver a Deus? Nós aprendemos, meus irmãos, por meio do Espiritismo, que o conhecimento de nosso Pai Criador, em toda a sua bondade, em toda a sua grandeza, não nos é possível enquanto a gente ainda é cheio de imperfeições. Enquanto a gente ainda ostenta tantos vícios, tantos problemas de caráter, como todos nós ainda possuímos, nós não temos ainda como conhecer Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua bondade, em toda a sua grandeza, em toda a sua glória. Da mesma forma que, se nós regressássemos na história da humanidade, a ideia que nós tínhamos na nossa humanidade de Deus era muito mais precária do que a que nós temos hoje. Por exemplo, se hoje para nós espíritas for perguntado o que é Deus, nós vamos nos lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que conceito sintético e belo e cheio de sabedoria. Quem cunhou ele? Os espíritos superiores. E nós hoje conseguimos compreender Deus como a causa primária, a inteligência suprema do universo. Portanto, quando a gente observa as leis da natureza, o movimento dos astros, a grandeza da criação divina, nós já percebemos que isso não é fruto do acaso. Pelo contrário, tem leis inteligentíssimas por detrás de tudo. E se considerarmos que todo efeito tem uma causa, qual a causa inteligente por trás de leis tão inteligentes, ainda muito desconhecidas de nós? Só pode ser uma inteligência ainda maior. Então, meus irmãos, Jesus disse com muito acerto o seguinte: olha, aperfeiçoem-se, aprimorem-se, tornem-se bons, tenham um coração puro, que vocês vão conhecer o Pai. Eu conheço, mas vocês ainda não. Vocês vão ter uma ideia melhor de quem é Deus daqui por diante, como Deus sendo amor, misericórdia, bondade, também justiça, inteligência, força, mas são ideias ainda, são noções de nosso Pai Criador. Pois bem, ensinando então para a gente qual o caminho para termos o coração puro, é que nós entramos no estudo de hoje. Por onde começar? Qual o ponto de partida para que eu tenha o meu coração puro? O ponto de partida está lá no Evangelho de Mateus também, que é o trecho nosso de hoje. Jesus disse assim, aprendestes que foi dito aos antigos, ou seja, está lá na lei antiga, no que foi ensinado às gerações que vieram antes de vocês: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nessa passagem, meus irmãos, Jesus introduzia para a gente algo que ele não poderia dar muitos detalhes, dar muitas informações. Por quê? Devido à limitação que a humanidade tinha na época, cultural, científica, mesmo moral, intelectual, era tudo muito limitado. O povo era ainda semi-bárbaro. Mas Jesus quis dizer o seguinte: olha, o adultério, ou seja, e aí visto e entendido sob um aspecto mais amplo, o erro, a falha que a criatura humana comete, onde ela começa? Ela começa no pensamento. Portanto, o Cristo introduzia o seguinte: orai e vigiai. Você quer melhorar sua conduta? Melhore o seu mundo íntimo. Cuidado com o que você anda pensando. É o que Jesus começa a dizer aqui para nós. Para que a gente evite um erro, evite uma queda, seja através de uma palavra infeliz, porque o próprio Cristo, em outra oportunidade, disse o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que você anda sentindo, que você anda pensando, é o que você vai falar. Portanto, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você está sentindo, que é o que você vai acabar falando.
E aí Jesus vem dizer o seguinte: você quer errar o erro? Você quer agir com mais acerto? Você quer ter um coração mais puro? Vigie o seu pensamento. Cuidado com o que você anda pensando, porque isso aí vai se transubstanciar, vai virar palavras e vai se materializar também em ações. E aí, meus irmãos, esse tema que Jesus introduziu, quando é que ele recebeu o desenvolvimento necessário? Através da doutrina espírita. Quando a gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, nós vamos ter perguntas e respostas aqui muito esclarecedoras para todos nós, que talvez muitos de nós não sabíamos antes de ter contato com essa obra. Abrindo o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 457, nós vamos ver o seguinte, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: muitas vezes conhecem aquilo que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser escondidos. Uai! Quer dizer então que o que eu penso não fica só dentro de mim? Não. O que eu penso de alguma forma extrapola o meu cérebro, a minha personalidade, a minha individualidade? Sim. E mais, o que a doutrina conta pra gente? Tudo que você pensa viaja pelo universo. Eu começo a pensar em algo aqui, esse pensamento meu vai longe. Nós funcionamos, meus irmãos, a espécie de uma estação emissora de ondas de rádio. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós temos várias estações de rádio. Se a gente tem um radinho, antigamente era comum aquele radinho que a gente girava, né? Ali o botãozinho da sintonia. Eu sintonizo ali Rádio Alvorada, Rádio Itatiaia, Rádio Antena 1, etc. Porque existe uma estação onde tem lá uma equipe, um locutor, um técnico de som, e ali existe um equipamento que joga aquelas ondas pelo ar. Aqui em Belo Horizonte, se vocês repararem, lá no alto da Serra do Curral, tem um conjunto de antenas que ficam lá. Ali tem grande parte dos emissores de ondas de rádio. O que o Espiritismo vem e conta para a gente? Cada um de nós se assemelha a uma antena daquela. Antena que emite, que joga ondas de pensamento pelo ar, só que não é só pelo ar, porque o som precisa do ar para poder transmitir. O que o Espiritismo conta para a gente sobre o pensamento? Qual o meio em que se propaga o pensamento? O fluido universal. Então, ele percorre o universo. Se eu pensar em algo aqui, esse pensamento meu viaja, sai da Terra e às vezes atinge distâncias inimagináveis por nós. Da mesma forma que o Espiritismo vem e conta o seguinte: olha, do mesmo jeito que nós somos estações emissoras de ondas de rádio, só que de pensamento, nós somos também estações captadoras dessas ondas. Então a gente emite pensamentos e também recebemos pensamentos. E existe uma lei que coordena isso. Mas, peraí, quer dizer então que eu posso estar recebendo aqui uma série de pensamentos simultaneamente? Sim. Como que eu vou escolher isso? Qual tipo de pensamento eu vou querer? Depende da minha sintonia. No aparelhinho de rádio que a gente tem, eu não escolho qual rádio que eu quero escutar. Não, hoje eu quero escutar uma notícia. Eu vou lá e coloco lá uma determinada frequência. Não, agora eu quero escutar uma música mais calma. Então eu escolho outra rádio. Ah não, agora eu quero escutar uma música mais animada, né? Para mim arrumar a casa, para mim fazer uma atividade aqui, eu escolho outra frequência. E assim, meus irmãos, funcionam conosco os pensamentos que a gente quer receber. De acordo com o que eu estou sentindo, de acordo com o que eu estou pensando, pensamentos da mesma natureza serão atraídos por mim. E se eu começo, por exemplo, a sentir raiva de alguém, de repente aquela raiva vai crescendo,
Na hora que eu assusto, meu Deus do céu, olha o que eu estou pensando. Eu queria que aquela pessoa morresse, se acidentasse, mas eu nunca desejei a morte de ninguém. Que coisa impressionante. Por quê? Porque eu comecei a puxar um tanto de pensamento semelhante para mim. Se eu tenho um pensamento de inveja, daí a pouco eu não cuido de afastar esse pensamento, daí a pouco aquele pensamento de inveja vira um pensamento de quê? De revolta. Como eu queria estar ali naquela situação, como eu queria ter aquilo que a pessoa tem, e aí eu vou atraindo outros pensamentos semelhantes para mim, e ele cresce em demasia, e quando eu assusto, eu estou uma pessoa revoltada. Só que isso funciona para situações ruins, e funciona também para situações boas. Exemplo, eu quero ajudar alguém. Uma mãe está muito preocupada com o filho. Aí eu começo a pensar, meu Deus, como que eu vou ajudar? E aí a gente faz um pensamento mais especial de todos, que se chama como, meus irmãos? Prece. Oração. Eu faço uma prece. E por meio da prece, aí sim, aí eu levo a minha sintonia para a melhor rádio que existe. A rádio de Deus. A rádio de Jesus. Bem-vindo, meu amigo. Tranquilize seu coração. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, né? Olhar os pássaros do céu, eles não plantam, Deus não deixa faltar o alimento para eles. Olha o lírio do campo, ele não tece nem fio, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como um lírio do campo. É a rádio de Deus. Aí eu sintonizo na rádio de Deus, peço ajuda por aquele com quem eu estou preocupado, de repente, pim, vem a inspiração. É isso, aqui ó, para ajudar meu filho eu tenho que fazer isso assim para ele. Eu tenho que tirar ele aqui dessa má companhia. Eu vou arrumar um bom livro para ele ler. Eu vou levar, vou ver se eu consigo um trabalho para ele com tal pessoa. Eu acho que ele vai me ajudar. Vem as inspirações. Os pensamentos positivos se somam para que eu consiga ter mais eficiência e mais acerto em fazer o bem. Esse é o mecanismo do pensamento. Então, vejam as demais perguntas que a gente tem no Livro dos Espíritos. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e tentam vos ajudar. Pergunta seguinte, 459. Os espíritos interferem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginam, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Está vendo, meus irmãos? Olha só. Quando a gente acha que está sozinho, não, eu estou pensando nisso aqui, ninguém sabe o que eu estou pensando. Ih, você está muito enganado. Às vezes tem um conjunto ali pensando a mesma coisa que você está pensando, no mundo espiritual, de bom ou de ruim. Então nós estamos sempre acompanhados, influenciando, mandando ondas de rádio, ondas de pensamento e captando também, boas e ruins, o tempo inteiro. Pergunta seguinte: além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignora que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Então vamos lá, meus irmãos, nós estamos passando por um problema. Vocês se lembram que antigamente tinha os desenhos animados? Eu lembro disso no desenho do Tom e Jerry. Não sei se alguns de vocês se lembram. Quando algum deles lá queria fazer uma coisa, aparecia o anjinho e o capetinho. Um falava assim pro Tom, né? O capetinho: vai lá, pega aquele rato, dá nele uma lição, que ele vai aprender o que é bom e tudo. Aí o anjinho vinha e falava: faço não, tem calma, fique tranquilo, fica meio paciente, né? Na tela não. Fica aí sossegado.
É o que a resposta do Livro dos Espíritos está falando. Quando a gente está passando por uma determinada situação, vem pensamento de tudo enquanto é procedência. E nós que vamos ter que escolher. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, os espíritos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. O que é dos espíritos e o que é meu? Não dá para distinguir, meus irmãos. Às vezes fica misturado mesmo. E isso é de propósito. Porque senão, sabe o que aconteceria? Eu seguiria um pensamento que eu sei que não é meu. Não, aquilo ali foi o Espírito que sugeriu para mim. Depois, quando desse errado, o que eu ia tirar de conclusão? A culpa não é minha, não, né? O pensamento veio dele, não era meu, ele que me sugeriu isso. Então a culpa é daquele Espírito que me deu aquela sugestão. Ou se eu faço alguma coisa certa, talvez a gente se sentiria também com menos mérito, né? Eu fiz uma coisa boa aqui, mas não fui eu mesmo, não. Foi um bom Espírito que me falou para fazer isso, então de mim mesmo não valeu muita coisa. Nós não conseguimos distinguir, para que a gente não perca o mérito das boas ações e nem nos isentemos da responsabilidade dos erros. De quem que é a responsabilidade, afinal? É nossa, não é dos Espíritos, não. Eles nos sugerem, mas quem toma a decisão somos nós. Portanto, nada de transferir responsabilidade. Nós aprendemos isso também. A pergunta seguinte é justamente essa. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Aí os Espíritos respondem assim: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Olha que interessante. Muitas vezes, às vezes vem um pensamento na gente que fala assim, vamos imaginar que fosse assim comigo. Lucas, não faço não. Você está fazendo uma bobagem. Aquela vozinha que vem assim, parece que é um puxão de orelha, né? Aquilo ali, às vezes é uma sugestão que eu estou recebendo, é um alerta que eu estou recebendo. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então vejam que interessante, né? Então, o que Jesus falou em um versículo, vem o Espiritismo e faz o que para a gente? Amplia, aumenta, nos traz um conhecimento, meus irmãos, muito mais amplo do que Jesus não pôde explicar. As pessoas não iam entender na época, né? Por exemplo, para a gente poder entender aqui como que funciona o pensamento, qual foi o exemplo que eu utilizei? As ondas de rádio. Como é que eu falo em onda de rádio há 2000 anos atrás? Ninguém ia entender nada que eu estava falando, né? Então o Cristo introduziu o assunto, dizendo o seguinte: olha, cuidado com o que você pensa. Que quando você pensa o mal, você já está cometendo um erro. O que Jesus nos alertou é o seguinte: comece a tomar cuidado com aquilo que você pensa. Pois bem, meus amigos, nós temos aqui agora uma página que vai mostrar para a gente como que o pensamento viaja, chega até os espíritos em quem a gente está pensando, e mais cedo ou mais tarde eles trazem alguma resposta para nós. Vejam só, essa página tem por título O Colar de Pérolas, está no livro A Vida Escreve, e é a seguinte: vovó, ajude-me a fazer o Natal das criancinhas, acompanhe-me. Levo agora a lista aos amigos. Não me abandone. Dona Olinda Soares frequentava um templo espírita próximo à sua residência. Responsabilizava-se pelas aulas de evangelho, de moral cristã, e saía de casa para pedir a ajuda de pessoas mais bem situadas economicamente,
a fim de atender à comemoração natalina. E pedia ao amoroso espírito de sua avó, Dona Joaquina de Miranda, que a ajudasse. Então vejam que interessante. Daqui a alguns meses vai acontecer isso aqui no solar. Nós vamos começar a preparação da festinha de Natal do solar da Escola de Evangelho. E essa festinha, meus irmãos, precisa de recursos. Recursos para as roupas que a gente doa, recursos para os doces que a gente dá às crianças, recursos para a festinha, enfim, como tudo que às vezes a gente vai fazer tem alguma despesa. E essa nossa irmã, Dona Olinda, estava envolvida nessa tarefa, era professora da Escola de Evangelho, e quem que ela resolveu pedir ajuda? A avó dela. Falou: vó, me ajude, eu vou procurar algumas pessoas, toque o coração delas para mim, faça com que elas entendam a minha necessidade e possam me ajudar de alguma forma com as despesas que nós vamos ter. Era um dia de sábado, igual hoje também, né? À noite, estava de volta em casa, com muitas promessas, mas sem qualquer recurso substancial. Vejam aí que interessante, isso acontece. Um tanto de gente falou com ela assim: ô Dona Olinda, eu vou te ajudar, mas se você me dá uns dias, me dá um tempinho, eu vou te ajudar, tá? Mas quanto? Ela não sabia, né? Outros falavam: eu acho que eu vou conseguir te ajudar com tanto. Mas muitos daqueles irmãos, daqueles amigos, nenhum deles chegou a pegar um recurso mesmo e lhe entregar para que ela tivesse ali segurança, né? Com as despesas que ela tinha que enfrentar. Reclamando para o marido e aos filhos da dureza que encontrou nos corações, resolveu descansar. Então ela falou para o marido: não, está difícil, viu? Todo mundo falando que está apertado, que está sem dinheiro, uns me receberam numa cara ruim, numa má vontade danada. Isso acontece, não acontece, gente? Quando a gente vai pedir ajuda, nem todo mundo é compreensivo, né? Nem todo mundo é receptivo às nossas necessidades. No dia seguinte, pela manhã, Dona Olinda falava no templo espírita a 6 dezenas de crianças muito pobrezinhas. Então acontecia o seguinte: a Dona Olinda estava lá ajudando na Escola de Evangelho, domingo de manhã, e antigamente, meus irmãos, era muito grande o número de crianças que passavam por muita dificuldade. Se a gente voltar aí a 10, 20, 30 anos atrás, por exemplo, se voltar 30 anos atrás, vou chegar lá na minha infância, aos 10 anos de idade. Eu me lembro que aqui no solar era enorme a quantidade de crianças que vinham e que o solar muitas vezes representava para eles o melhor alimento da semana. Portanto, a nossa sopa aqui embaixo tinha que ter um controle rigoroso de entrada. A gente distribuía fichas aqui no salão, justamente para que cada um pudesse comer pelo menos um pouco e não ficasse ninguém sem comer. Pra vocês terem ideia, um dos primeiros trabalhos que eu tive aqui no solar foi vigiar a porta da sopa. Ficava eu, às vezes meu irmão e 2 primos, 2 numa porta e 2 na outra. E a gente ali ficava: calma, espera um pouquinho, espera liberar ali uma cadeira. Aí daí a pouquinho a gente deixava entrar, a gente dava um pão na entrada, porque muitos gostavam de comer a sopa e um pedaço de pão. E aquilo ali foi uma das primeiras tarefas que eu tive. E o solar tinha muita frequência. Hoje em dia, meus amigos, a dificuldade material diminuiu. Graças a Deus, nós temos que agradecer a Deus. Tem políticas, né, de assistência, o alimento é mais farto, só que existe ainda uma grande fome. Qual que é a grande fome da atualidade? Do espírito, do coração, da alma. É o pão da vida que Jesus oferecia lá na época dele. Esse aí, a fome está enorme ainda. E se Deus quiser, o solar vai continuar oferecendo esse pão por muito e muito tempo. Pois bem, e ela estava lá no templo espírita, junto a 60 crianças, e de repente, quando ela falava sobre a caridade, sua filhinha de 6 anos entrou na sala, trazendo em suas mãos
um precioso colar de pérolas. Ela então assustou, viu a menina com um colar de pérolas nas mãos. Era o colar que pertenceu à sua avó, fazendeira rica há muitos anos atrás. Interrompeu, tentou alcançar a menina. Ela viu a menina e falou: meu Deus do céu, o que é que essa menina está trazendo aqui? Deixa eu tirar isso ali da mão dela, né? Aquilo ali é uma coisa valiosíssima. Tenta alcançar a menina, que agora rapidamente foi rodeada por muitas outras crianças. Então, criança traz uma coisa diferente, os coleguinhas todos querem ver, né? De repente formou aquela rodinha de criança em torno da filha dela. Leia, diante do olhar materno, que a filha olha para a mãe, sabe os olhos da mãe o que estão dizendo, né? A mãe estava ali brava, né? O que você foi pegar isso, menina? Como se ela quisesse dizer assim, né? Correu assustada. E no que ela correu, o colar se prendeu a uma quina e as pérolas se espalharam pelo chão. Estourou o colar e aquilo ali fez, né? Saiu espalhando pela sala. Dona Olinda, desapontada, vai corrigir a filha, mas ali mesmo, pela sua vidência mediúnica. Então, o que acontecia com a Dona Olinda? Ela era médium, clarividente. Ela era capaz de enxergar os espíritos. E nessa hora em que ela ia corrigir a menina, quem que apareceu para ela? A avó, Dona Joaquina. Ela mesma comoveu-se e começou a chorar. E ela então se aproxima e fala: minha filha, você não me pediu ajuda para as crianças da escola de evangelho? Como que você pode guardar uma joia dessa por tanto tempo diante de tanta necessidade? E ela então, sem fazer lista nenhuma, através das pérolas, deu às crianças menos felizes um Natal cheio de alegria, roupa farta e pão em abundância. Estava resolvido o problema. Ela pediu ajuda para a avó ajudou, né? Então vejam, meus amigos, essa é a força do pensamento. Tudo que a gente pensa viaja pelo espaço, de bom e de ruim. Cuidado com o que a gente pensa. Jesus alertou a gente: se você olha alguém e tem um mau pensamento, você já está em erro. Portanto, comece a vigiar os seus olhos, o que você sente, o que você pensa, porque é aí que começa a impureza da criatura humana. No próprio Evangelho, o resumo que tem nesse capítulo diz assim para a gente, vejam só, em resumo: naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, o progresso já está realizado. Naquele a quem essa ideia chega, mas que tenta afastar, existe progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, ou seja, gosta de ficar pensando no mal, o mal ainda existe com toda sua força. No primeiro, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leve em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, sempre que a gente comete qualquer erro, Deus sabe o que eu estava pensando e vai agravar minha culpa ou vai atenuar as consequências do mal que eu pratiquei. Portanto, meus irmãos, o mesmo erro às vezes vai ter julgamentos por parte do Pai muito diferentes em suas consequências, porque é princípio da justiça divina: muito se pedirá a quem muito recebeu. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz que nos envolveram. Pedimos à nossa irmã Vera que nos faça a prece.
nas emanações desse estudo, pela paz que nos foi concedida, pelo estudo, pela instrução dos nossos amigos e benfeitores espirituais, que possamos nos esforçar cada dia pelo nosso burilamento, pela nossa reforma íntima, e mostrando assim esse aprendizado pelas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, conosco mesmo, com aqueles que convivem com a gente e com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Que possamos contar com a boa vontade também, com sustentação, com o amparo de Jesus, abençoando hoje e sempre os nossos esforços. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre, que assim seja. Com essa prece, estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedindo conforme a fila.